Sua Bíblia, abra comigo no livro do profeta Isaías. E eu quero fazer um pedido para a igreja, para que você não fique andando no culto. E se você quiser tomar uma água, é só você levantar as suas mãos, que os diáconos eles estarão atentos para poder buscar e te servir. Amém? Glória a Deus. Isaías capítulo de número 6. Aleluias. Glória a Deus. Isaías capítulo 6, a partir do versículo de número 1. A palavra do Senhor está escrita assim: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as orlas do seu manto enchiam o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam seus pés, os seus rostos, com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam, e clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: vê, isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E a quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Aleluia. Feche sua Bíblia, coloque no teu assento e oremos. Senhor Deus e eterno Pai, graças nós te damos uma vez mais esta noite, porque sabemos que o Senhor é bom, e sabemos que o Senhor está no controle de tudo, e tudo, Senhor Jesus, coopera para o bem daqueles que te amam. Portanto, ó Deus, faça a tua vontade, faça estabelecer os teus planos, os teus princípios, e que juntos possamos, Senhor Jesus, estar determinados em viver, Senhor Deus, os milagres aos quais o Senhor preparou para cada um de nós. Sê conosco, fale conosco, e te daremos sempre a honra, a glória, o louvor e a adoração, pois assim oramos em nome de Jesus. Amém? Tome o seu assento, glorificando ao Senhor. Amém? Nós estamos vivendo um momento em nossas vidas de dificuldades, através de um ciclo ou de uma fase ao qual nós estamos passando. E glória a Deus que Ele faz com que nós estejamos de pé, sustentados pela força do seu poder, sem se desviar nem mesmo para a direita e nem mesmo para a esquerda. Mas estamos atentos a tudo aquilo que Ele estabeleceu. Só que nós não podemos ficar parados por aí. Nós precisamos buscar em Deus forças para que nós não venhamos sucumbir diante de toda a situação que nós estamos vivendo.
Nós sabemos que os dias são maus e que o mundo está se findando, mas também nós sabemos que a cada dia que passa nós nos aproximamos da eternidade ao lado do Pai, e isso gera uma grande alegria no nosso coração, porque nós sabemos que estar perto de Deus vai fazer com que as nossas dores, as nossas lágrimas, elas venham se cessar, elas venham acabar, porque nós estaremos perto do Deus a qual nós servimos com grande alegria, e por isso nós precisamos buscar um grande despertamento no momento que nós estamos vivendo, porque às vezes nós estamos sem nenhum tipo de experiência vivendo nos dias de hoje, porque a experiência que eu vivi no passado, hoje talvez eu não viva mais, e por não viver essa experiência, a fé ela acaba sucumbindo, a fé acaba indo embora, e nós não podemos deixar a fé de lado. Nós precisamos buscar em Deus forças para que nós consigamos realmente lutar em meio às crises, em meio aos problemas, em meio a toda dificuldade que nós passamos, porque existem pessoas que apenas trocam coisas com Deus. Se o Senhor fizer, eu vou permanecer na tua presença, mas a partir do momento que Deus, Ele pesa a mão por algum erro, por alguma falha nossa, nós resvalamos os nossos pés da presença do Senhor, e isso é um pensamento egoísta, um pensamento completamente errado, porque nós precisamos viver como Paulo diz: eu sei viver nas alturas, mas também sei viver na profundidade, eu sei viver na abastança, mas também sei viver sem nada, e nada, absolutamente nada, poderá me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o meu Senhor. Ou seja, quando eu entendo realmente este posicionamento, eu começo a buscar um grande despertamento da minha parte, ou você, diante de Deus, para que você consiga realmente viver o sobrenatural, daquilo que Jesus Ele tem estabelecido sobre a sua vida. Não dá para permanecer da maneira a qual nós nos encontramos, nós precisamos lutar, nós precisamos guerrear, não importa o quanto você já teve de experiência com Deus, não dá para cruzar os braços e falar: eu já tive a minha experiência com Deus, hoje eu não quero mais ter experiência com o Senhor, porque a experiência que eu tive, eu vou carregar para o resto da minha vida. Está errado. Nós estamos morrendo na fé, porque nós estamos deixando as experiências que nós tivemos no passado continuar hoje. Nós não buscamos ser renovados em Cristo Jesus. Por isso Deus Ele está chacoalhando a igreja, para que a igreja possa ter um despertamento e buscá-lo conforme Ele merece ser adorado. Nós precisamos entender isso, porque Deus Ele dá para nós experiências novas, renovas as nossas forças, para que nós consigamos alcançar a estatuta perfeita de um varão valoroso, de uma varoa valorosa. Para quê? Para poder glorificar ao Pai em espírito e em verdade. Nós precisamos entender tudo isso, nós precisamos entender que Deus Ele está no controle de toda a situação. Nós precisamos entender que nós, como cristãos, precisamos estar sempre andando na luz de Cristo Jesus. Não dá para viver na escuridão, não dá para viver nas trevas. Deus Ele te chamou para um propósito. Olha para essa pessoa que está ao seu lado e fala para ela assim: Deus te chamou para um propósito. Olha o que o Provérbios 4,18 diz. Não precisa abrir, vou ler para você. Mas a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser o dia perfeito. Olha que maravilhoso esse texto. Jesus está falando para mim e para você que nós, como seres humanos, como justos no Senhor, nós estamos brilhando como a luz da aurora, que vai brilhando, que vai crescendo, que vai reluzindo, até se tornar uma grande luz, um grande sol brilhando sobre o planeta, sobre a terra. E assim somos nós. Quando nós buscamos uma experiência nova com Deus, nós vamos crescendo, nós vamos realmente sendo como a vereda do justo, brilhando cada vez mais. E quando as pessoas olharem para você, vão falar como falaram para Moisés: Moisés, coloque no seu rosto o véu, porque
você está brilhando. Sabe por quê? Porque você está próximo, você está tendo relacionamento com Deus, e o seu relacionamento com Deus está realmente atraindo a presença dEle para o local onde você estiver, para que você consiga realmente viver, qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Nós temos vivido dias que o Senhor está nos chacoalhando, e está nos chacoalhando por quê? Porque Deus, Ele não deixou de ser Deus, Ele continua sendo Deus, só que as pessoas estão achando que Deus virou as costas para a igreja, para os cristãos. As pessoas estão achando que Deus não age mais no nosso meio, porque já se passou o momento de Deus agir. Mas eu quero dizer para você, o Deus que você serve é o mesmo que era ontem, é o mesmo que é hoje, e o mesmo que será eternamente. Você serve um Deus que tem olhado para você a todo tempo, a todo instante. Ele não vai te desanimar em momento algum. Deus, Ele quer que você realmente venha despertar, Ele quer que nós venhamos ser despertos para poder buscá-lo em todo sentido, em todo momento. Quantas pessoas hoje em dia deixaram de buscar ao Senhor por perdas, por algum sofrimento, por alguma contenda? Quantas pessoas resvalaram os teus pés ao olhar tudo aquilo que o ímpio tem e você não tem? E às vezes nós começamos realmente a analisar essa situação. Às vezes nós começamos a ser como Asaf, e os meus pés quase se resvalaram dos caminhos do Senhor, porque eu olhei a riqueza do ímpio, a prosperidade do ímpio, e eu, sendo servo do Senhor, não tinha nada. Mas o fim dos meus problemas acabaram quando eu entrei no santuário do Senhor. Você não está entendendo nada daquilo que eu estou falando para você. Deus está falando para você, quando você entra na presença dEle, quando você está diante da glória dEle, o final dos seus problemas, eles atinam para que a glória dEle se manifeste na sua vida, e ponto final. Nós precisamos entender isso. Nós precisamos ter esse desespero em buscar a Deus dentro de nós a todo instante de nossas vidas, porque nós sabemos, o mundo está acabando. Pastor, mas isso eu escuto desde quando eu nasci. Eu também, desde quando eu nasci eu escuto. Eu creio que os meus pais também ouviram, os meus avós ouviram, os meus antepassados ouviram, mas Jesus, Ele não mente, porque Ele diz: eu não sou filho do homem para que minta ou se arrependa, porque agindo eu a favor dos que me amam, quem poderá impedir o meu agir? Não tem ninguém. Deus está no controle de tudo, e nós começamos a analisar, nós começamos a ver aqui que muitos dizem ser o início. Neste livro de Isaías, no capítulo 8, no capítulo 6, versículo 8 que nós lemos, muitos dizem, quando Isaías fala lá: Senhor, envia-me a mim. Muitas pessoas chegam e falam assim: é o momento que começou o ministério de Isaías. Sim ou não? Sim ou não, igreja? Nesse momento, quando Isaías ele tem um encontro com Deus, ele diz: eu estava sentado, e eu vi num alto e sublime trono o Senhor assentado nele, e os serafins cantavam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra há de proclamar a tua glória. E aí ele pega e fala: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Esse é o momento que inicia o chamado de Isaías? Sim ou não? Sim ou não? Eu digo para você que não. Sabe por quê que não é aqui que começa? Porque o chamado de Isaías começa no capítulo 1, ali aonde ele começa realmente a trabalhar, assim como eu e você. Nós achamos que nós já vamos só apenas começar a nossa caminhada no momento realmente que Deus ele aparecer de uma maneira sobrenatural, de uma maneira a qual Ele vai vir fazer terremotos acontecer, e ali o nosso ministério começa. Está completamente errado, porque o meu ministério, o seu ministério começou a partir do momento que você levantou as mãos e falou: Jesus, eu te aceito como meu Salvador. É nesse momento que se iniciou. Ele é chamado para uma dimensão mais profunda de intimidade, e Deus no dia de hoje Ele quer chamar você também para uma dimensão de profunda intimidade ao lado dEle. Deus ele não quer mais que você fique no raso, por isso Ele fala: vem mais para o fundo. E às vezes nós temos medo, porque as águas começam a ficar volumosas, e quando nós entramos em águas volumosas, dá medo sim, porque nós não conseguimos colocar os nossos pés no chão. Quando você vai na praia,
e você vai se aprofundando, e chega um momento que você vê que a água já está por aqui. Se você der mais um passo, você não vai conseguir mais colocar os seus pés no chão. Como que você fica? Se você não sabe nadar, você já fica todo apavorado. Se é uma pessoa que realmente tem pavor, ela vai acabar morrendo afogada. Mas Deus está falando para você: venha para o profundo. Aí você vai falar: mas eu vou morrer afogado, eu vou ser destruído, porque as águas ficarão volumosas. Só que Deus está falando para você: eu quero que você venha para o profundo, aonde você não tenha mais forças o suficiente para depender de si próprio, porque você vai viver uma vida totalmente dependente de mim, para que eu possa te conduzir. E aí ele começa a falar: as muitas águas não te submergirão, porque a minha destra poderosa te alcançará e te colocará de pé, e você conseguirá andar e sair deste problema com a cabeça erguida, glorificando ao Pai em espírito e em verdade. Por isso Deus está querendo que haja um grande despertamento na igreja. Deus, Ele não quer que você hoje venha falar assim: ó, a partir desse momento que o meu ministério começa. Não, o seu ministério já começou no momento que você aceitou o Senhor Jesus. E por ter começado naquele momento, você tem que entender que este é o momento que Deus Ele quer transformar uma nova revelação na sua vida, para que você venha buscá-lo de todo o teu coração, de todo o teu entendimento. Ele quer que se revelar a você. Isaías tinha começado o seu ministério no momento que o rei Uzias morreu, mas ele foi andando, fazendo as coisas conforme a vontade dele, assim como muito de nós fazemos as coisas conforme a nossa vontade, conforme o nosso querer, e acabamos sucumbindo, acabamos desanimando, acabamos deixando Deus de lado para poder fazer conforme a força dos nossos braços. Mas a própria palavra do Senhor diz: não confie na força do homem. Ele não está dizendo para você não confiar em outro homem, mas Ele está dizendo para você não confiar na sua própria força humana, porque se você depender da sua força humana, você não consegue viver o sobrenatural. Mas quando você depende de Deus, Ele supre as suas necessidades, Ele faz você andar sobre as águas, Ele abre o mar para você passar com os pés enxutos, e Ele faz você cantar o hino da vitória do outro lado. Naquele momento, Isaías, ele tem um encontro sobrenatural com Deus, e ele fica com medo, porque a Bíblia diz que ninguém viu a Deus e permaneceu vivo, porque qualquer pessoa que visse a Deus morreria fulminado por causa da glória dele que se manifestava. Então naquele momento, quando ele viu, ele falou: ai de mim que sou homem de lábios impuros. Eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono, aonde os serafins, eles com duas asas tampavam seus rostos, com duas voavam, com duas tampavam os seus pés, e proclamavam: santo, 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 santo. E o trono do Deus Altíssimo se movia de um lado para o outro, e o manto, ele tocou a sua orla do manto tocou nos umbrais das portas do templo, e o templo se moveu. Eu quero dizer para você, no momento que você começa a adorar ao Senhor, o Senhor dos altos e sublime trono dele, ele movimenta o seu manto, o seu trono se movimenta, a orla dele toca em mim, ela toca em você nesta manhã, e nós somos curados. Sabia aquela mulher do fluxo de sangue, quando ela tocou na orla de Jesus, ela falou, Jesus olhou para ela, para as pessoas que estavam ali, e falou: eu vi que de mim saiu virtude. Sabe por quê? Porque a orla tem um poder sobrenatural. Deus estava mostrando aqui para Isaías que a visão espiritual dele foi ampliada. Ele abriu como se fosse um telescópio, e ele pôde ver a orla de Deus tocando nos umbrais das portas do templo, abalando as estruturas e fazendo com que ele viesse realmente se mover. Assim sou eu, assim é você. Quando nós temos a nossa visão espiritual aberta, nós vemos a santidade e a realeza de Deus estabelecida sobre a nossa vida. Isaías diz: os meus olhos viram o rei e o seu trono. Imagina você vendo o trono do rei, imagina você com os seus olhos enxergando a glória
glória inacessível do Deus de Israel, como você ficaria? Você ficaria aí quieto? Você ficaria aí paralisado? Muito pelo contrário, você se prostraria diante da presença do Senhor e se alegraria, porque você estava vendo o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, e tudo iria mudar. Só que naquele momento a voz dos serafins clamavam e os lineares se moviam, e assim será com você esta noite. Se você entender o verdadeiro propósito de Deus na sua vida, você vai clamar e os lineares dos teus pés, ou seja, as suas estruturas, elas serão abaladas, porque o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, Ele está aqui no nosso meio esta noite. Aleluias. E ele continua dizendo: e a casa se encheu de fumaça. Deus quis turvar a visão para poder substituir o mal que Isaías estava vivendo em bem. Não, você não está entendendo. Deus está falando: eu vou encher a sua vida de fumaça, eu vou turvar a tua visão, você não vai enxergar mais nada a partir de agora. Sabe por quê? Porque o mal que você está vivendo hoje, eu quero trocar em bênçãos sem medidas a serem derramadas sobre a sua vida. Você precisa começar a entender. Ele viu, Isaías naquele momento, ele viu a sua limitação em ser um pecador. Ele falou: ai de mim, Senhor, eu sou um pecador, os meus lábios são impuros, eu sou uma pessoa suja. E ali ele começou a mudar a sua vida. Só que Deus chegou para Isaías e falou: agora eu vou diagnosticar o seu problema. O nosso maior problema é que nós não sabemos diagnosticar os nossos erros, os nossos pecados. Não conseguimos ver, não conseguimos enxergar, porque às vezes nós estamos longe demais de Deus, e quando nós estamos longe demais de Deus, nós não enxergamos realmente os pecados que nós cometemos. Só que a minha Bíblia diz que as pequenas coisas impedirão muitos de subir ao céu. E muitas pessoas estão fazendo os pecadinhos corriqueiros que têm, os pecadinhos que deixam guardado à espreita, escondendo do homem, mas não escondendo de Deus. Quando nós não entendemos isso, nós continuamos errando, continuamos pecando. Mas quando nós realmente lavamos a nossa vida diante do altar, diante da presença de Deus, nós nos tornamos uma nova criatura. E tudo aquilo que nós fizemos, nós vimos que foi errado. E por ter feito errado, nós falamos para Deus: Deus, eis-me aqui, envia-me a mim. Começa uma nova história na minha vida, começa algo novo a ser estabelecido em mim a partir de hoje, porque até então eu não tinha entendido o que eu estava fazendo. Somos todos como Isaías. Nós temos a percepção de nossas limitações. Nós sabemos enxergar e falamos: até aqui eu posso ir, mas daqui para lá eu não consigo mais. Deus, eu não consigo me libertar disso. Deus, eu não consigo me libertar deste pecado, este erro, e tem me impedido de poder prosseguir, de poder ter uma intimidade renovada com o Senhor. Só que Deus está falando para mim, para você esta noite, que Ele quer te ajudar. Ele está falando para mim, para você esta noite: eu estou te chamando para perto. Ainda que as pessoas duvidem, ainda que as pessoas possam apontar o teu passado, Jesus está falando: eu faço tudo novo se você crer. Eu mudo a tua história, eu mudo a tua jornada, e eu faço você viver a minha promessa. É isso que Deus quer. Mas também nós temos a percepção de uma nova santificação. Foi isso que Isaías viu. Ele olhou, ele viu que ele estava em erro, ele viu que estava em pecado, mas ele também teve a percepção de uma nova história. Por isso ele falou: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Ele se posicionou, e o posicionamento gera milagre. Repita comigo: posicionamento gera milagres. Quando eu me posiciono, existem benefícios de Deus a serem estabelecidos sobre as nossas vidas. Quando eu me posiciono, há um benefício da santificação que nos leva para perto de Deus. E quando nós nos achegamos perto do Senhor, os milagres acontecem. Sabe por quê? Porque você está perto, você não está mais de longe, você está debaixo da proteção de Deus. Você está como os pintainhos que ficam escondidos debaixo das asas da galinha, protegido de todo mal, de todo ataque.
Jesus está te guardando. Por isso o Salmos 91 diz que eu e você estamos escondidos à sombra do onipotente Deus, no esconderijo do Altíssimo. Sabe por quê? Porque Ele está fazendo com que a nossa busca, a nossa presença, a benfeitoria em estar perto dEle, faça com que nós estejamos protegidos de todo mal. Por isso, você começa a entender o que o salmista diz, que ainda que você possa ver o terror noturno chegar sobre a tua vida, ainda que você possa enxergar a mortandade te assolar durante ao meio-dia, ainda que você veja 1000 cair ao teu lado, 10.000 à tua esquerda, o Senhor fala para você: não tropeçarás em nada, porque eu estou contigo. Aleluia. Eu preciso entender que Deus, Ele me chamou. Olha aí para essa pessoa do seu lado e fala assim: Deus te chamou. Ah, pastor, Deus, Ele tem os seus escolhidos. A Bíblia não fala, não fomos nós que escolhemos ao Senhor, mas Ele que escolheu a cada um de nós. Só que não, Deus não faz acepção de pessoas, Ele te chama para perto. A única coisa que você precisa é querer mais de Deus, e é o que não está acontecendo nos dias de hoje. As pessoas não querem mais de Deus. O versículo 1 diz que Isaías, ele começa a viver algo novo a partir do versículo 1 do capítulo 6. O versículo 1 diz assim: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as orlas do seu manto enchiam o templo. Ou seja, ele estava dizendo: até o rei estar vivo, não tinha como eu fazer nada, mas a partir do momento que o rei Uzias morreu, eu tive uma oportunidade, e essa oportunidade está me trazendo para perto do Senhor. Enquanto buscou o Senhor, Deus fez com que o rei prosperasse. O rei Uzias, se você abrir a sua Bíblia lá em 2 Crônicas, capítulo 16, você vai ver a história do rei Uzias. E o rei Uzias, ele era um rei que começou o seu ministério muito bom, muito bem. Por 52 anos ele reinou sobre Israel. Só que ele reinou esses 52 anos de uma forma errada, de uma forma onde ele começou a fazer barganhas com o Senhor, onde ele começou a fazer trocas com o Senhor, e Deus não queria isso. Deus queria realmente a sinceridade, e Uzias abusou. Uzias buscou a Deus por interesse, assim como muitas pessoas têm buscado ao Senhor por interesse. Quantas pessoas chegam na presença do Senhor e falam: Deus, eu estou precisando de um casamento, se o Senhor colocar uma pessoa para casar comigo, ah Deus, tu serás o meu Deus. Aí Deus coloca, amanhã essa pessoa sai da presença do Senhor. Quantas pessoas chegam para Deus e falam: Deus, se o Senhor me der um emprego, eu não resvalo os meus pés da sua casa, eu vou estar te adorando. Mas Deus dá o emprego, essa pessoa sai da presença do Senhor. Quantas pessoas falam: Deus, eu quero uma casa abençoada, Deus dá a casa, essa pessoa sai da presença do Senhor. Quantas pessoas chegam diante do Senhor e falam: Deus, eu quero trocar meu carro, Deus, eu quero uma promoção, Deus, eu quero fazer uma faculdade. Deus, Ele dá, porque você está pedindo, e a palavra do Senhor fala que Deus, sendo Pai, Ele não dará pedra, porque nós sabemos dar coisas boas para o nosso filho. Quanto mais Deus, se nós pedirmos pão, nos dará uma pedra. Muito pelo contrário, Ele vai nos abençoar. É como a parábola do mordomo importuno. Ele foi lá e falou: tem visita na minha casa, eu preciso de pão para que eu possa alimentar os meus convidados, você vai me dar alguma coisa? Ele falou: vai dormir, porque os meus filhos estão dormindo, eu também estou na minha cama, e eu não vou levantar para te dar nada. Mas ele continuou batendo: eu não tenho nada em casa, chegou visita, você tem que me dar, e eu não vou embora enquanto você não me dá. Aí ele deu, o cara foi embora quieto. E assim somos nós também. Buscamos, Deus faz isso, Deus faz aquilo, e Deus está fazendo. Aí nós nos tornamos uma pessoa ingrata. Sabe por quê? Porque nós estamos apenas vivendo uma vida como o rei Uzias. Estamos vivendo uma vida apenas como pessoas que chegam na presença do Senhor para poder pedir, mas não para adorar. Não que não seja certo pedir, Deus quer que nós venhamos pedir a Ele, que peçamos a Deus realmente aquilo que nós desejamos, os nossos sonhos. Só que às vezes Deus, Ele quer também intimidade, relacionamento, conversar.
Ele quer aproximação, e às vezes nós não damos esta aproximação a Deus. Às vezes nós ficamos somente longe do Senhor, apenas pedindo a Deus para que Ele opere milagres em nossas vidas, e está completamente errado, porque Deus, Ele quer um relacionamento, Ele quer que você seja grato a Ele. Lá em Lucas capítulo 17, você vai ver a parábola dos 10 leprosos. Os 10 leprosos passaram por Jesus. Jesus falou: vai e se apresente aos sacerdotes, porque vocês serão curados. Aí eles foram, os 10 se apresentaram ao sacerdote. O sacerdote falou: cadê a lepra em vocês? Eles ficaram alegres, saíram correndo, foram embora. Só um voltou, se debruçou nos pés de Jesus e falou: obrigado, Senhor. Jesus falou: não eram 10? Cadê os 9? Se nós fizermos uma análise de tudo isso, nós vamos ver que as pessoas são mais ingratas do que têm gratidão por aquilo que Deus, Ele fez por nós. Nós precisamos entender que nós precisamos voltar a sermos gratos ao Senhor. Repita comigo assim: Deus, fala, Deus não é descartável. Olha só o problema da humanidade nos dias de hoje. Usam Deus como se fosse um copinho descartável. Vou usar esse copo, vou tomar água, quando acabar eu vou jogar fora, porque não presta mais para mim, não tem mais uso, não tem mais serventia. Quantas pessoas estão fazendo isso com Deus? Aí depois não querem viver os reveses, os problemas. Aí depois não querem viver momentos de dificuldade, de aprisionamento na alma, no espírito, viver uma vida completamente escrava do pecado, do erro. Sabe por quê? Porque estão vivendo uma vida onde colocam Deus como uma pessoa descartável da sua vida, das coisas que você almeja, daquilo que você tem buscado. Querem apenas viver realmente se relatando. E Deus, Ele está falando de Uzias aqui hoje, e Ele está falando: cadê o teu Uzias? Aonde está o teu Uzias? Cadê as tuas trocas? A nossa fidelidade está em ver o erro, talvez dos outros, mas nós não conseguimos ver os nossos erros, e nós precisamos mudar isso, porque os nossos interesses são mais valorosos do que ter Deus perto de nós. Infelizmente é a pura verdade. Os nossos interesses são melhores do que ter Deus perto de nós. Por exemplo, se você abrir a sua Bíblia, não precisa abrir, eu vou ler para você. Em Êxodo 33, versículo 15, a palavra do Senhor vai estar dizendo assim: se a tua presença não for conosco, nós não nos faça subir daqui. Quem fala isso? Moisés. Moisés, ele chega para Deus, Deus fala: esses filhos, essas pessoas são muito rebeldes, têm um coração duro, é de dura cerviz, não dá para mim ir com eles. E Moisés chega e fala: se o Senhor não for, nós não iremos, nós não arredaremos os nossos pés daqui. Sabe por quê? Porque ele queria a presença de Deus, e nós precisamos entender que a presença de Deus, ela deve ser algo desejável por todos nós, para que nós venhamos viver a presença de uma ardente expectativa da glória se manifestar em nossas vidas a todo momento, a todo instante. Não dá para viver algo sobrenatural da parte de Deus se nós descartamos a Deus por qualquer coisa. Estamos vivendo uma vida completamente errada. O primeiro amor tem que permanecer aceso na minha vida e na sua vida, desde o momento que nós aceitamos a Jesus até o momento dele nos buscar. Não dá para nós vivermos o primeiro amor hoje e amanhã, na dificuldade, nós jogarmos Deus no lixo, falar: eu não quero mais, eu vou seguir a minha vida conforme a minha vontade, o meu querer. Estamos errados. Precisamos mudar os nossos pensamentos. Se o mundo está como está, é porque nós estamos falhando com Deus, nós estamos errados. Nós precisamos entender que nós precisamos ter o primeiro amor, ser zeloso, buscar sem cessar e ter uma entrega total a Jesus em tudo que nós fizermos. E eu me coloco nessa também, sabe por quê? Porque no início da minha conversão, o pastor David, o pastor Eliel pregou domingo passado aqui,
Todos os dias, podia estar chovendo, podia estar sol, a gente subia um monte, a gente ficava no quarto do meu irmão, orando, desde depois que acabava o culto, se o culto acabasse 9 horas, a gente ia para casa, a gente passava a noite orando, a gente ficava 3 dias sem comer, sem beber água, buscando a presença do Senhor, e quando nós saíamos, demônios se manifestavam, as pessoas caíam, sabe, era algo sobrenatural. Só que hoje, a correria do dia a dia acaba nos afastando e não nos deixa realmente viver isso, e nós precisamos entender, não há tempo mais para brincar, nós precisamos viver novamente o primeiro amor com zelo, nós precisamos voltar a buscar ao Senhor, nós precisamos entender que nós somos diferenciados, nós precisamos querer a presença, a glória e não as coisas. Quem aqui gosta da história de Jacó? Vou perguntar de novo. Quem aqui gosta da história de Jacó? Não tem até uma música lá, e Jacó, como que é? Pegou o anjo, como que é? E Jacó pegou o anjo, segurou o anjo, como que é? Não foi isso? Espera só um pouquinho. Tá bom, pode. Você está vendo? Você tem noção do que você cantou? Qual a diferença de Jacó e de Moisés? Jacó falou: enquanto você não me abençoar, eu não te largo. Jacó falou: eu quero as bênçãos, mas eu não quero, Deus, pode ir embora. Agora Moisés falou: Deus, se o Senhor for e nós não subirmos com o Senhor, eu não saio daqui, porque a tua presença é melhor do que as bênçãos. Então há uma diferença em nossas vidas também, porque muitos de nós se assemelha a Jacó. Nós queremos somente as bênçãos e queremos que depois Jesus vá embora, que Deus vá embora. Deus me dá a bênção e depois o Senhor pode ir. Está completamente errado os nossos pensamentos. Nós precisamos entender que Moisés, ele não queria as bênçãos, mas ele queria o abençoador ao seu lado. Sabe por quê? Porque quando nós realmente servimos a Deus e Deus está do nosso lado, todas as outras coisas Ele vai suprir, Ele vai prosperar, Ele vai abençoar. Mas para que isso aconteça, eu preciso me aprofundar e me aproximar de Deus, para que eu venha a ser cheio da sua presença. Nós precisamos mudar o nosso intelecto, a nossa maneira de ser. Se nós olharmos para a geração de Eli, nós vamos ver que a geração de Eli falhou. Sabe por quê? Porque Eli não ensinou os teus filhos, Ofni e Finéias, a adorar ao Senhor. Eli falhou, porque o único momento que ele ensinou os jovens que a presença de Deus se manifestava de uma forma sobrenatural e daria vitória para eles, era quando a arca de Deus estivesse no meio do povo. Mas ele não ensinou, ao ponto que a arca foi levada embora. Só que daí nós temos a geração de Davi, porque Davi, ele foi e buscou a arca. Ele falou: eu quero é a arca, eu não quero as coisas que estão aqui. Sabe por que nós precisamos entender isso? Porque uma geração deixou a presença embora e morreram todos, mas a outra geração trouxe a presença de volta e viveram o sobrenatural de Deus. Que geração você é? De Eli ou a geração de Davi? Que geração você tem buscado? Das demais coisas ou da presença de Deus? Que geração você se enquadra nisso? Na geração de Uzias, que fez trocas, barganhas com Deus, e enquanto Deus prosperava ele estava ali com Deus? Ou você é da geração de Isaías, que falou no ano em que morreu o rei Uzias:
Eu vivi um rebento novo em minha vida, porque uma novidade veio sobre mim. Os meus olhos contemplaram a glória, os meus olhos contemplaram Deus sentado no seu alto e sublime trono. Será que nós podemos buscar esta forma de adorar a Deus? Será que nós podemos parar, analisar a vida a qual nós estamos vivendo e falar: Deus, eu quero a tua presença, eu não quero as outras coisas, porque eu sei que sem ti eu não vou chegar a lugar nenhum. Ainda que eu esteja passando pelo vale de sombra de morte, o Senhor é meu Deus, o Senhor estará comigo, e o Senhor não vai me deixar à mercê. Então eu começo a dizer como Isaías: eis-me aqui, Senhor, faça tudo novo na minha vida. Você não está entendendo, vou parar de ministrar. Deus está falando para você que Ele está chamando verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Ou seja, eu quero a tua presença e nada mais, porque a tua presença vai mudar a minha atmosfera, o meu jeito, a minha essência. Mas se eu quiser somente as bênçãos, Deus vai te dar as bênçãos, só que Ele vai ficar de longe de você. O que você quer? As bênçãos ou o seu Deus? Porque aquele que quer somente as bênçãos vai sofrer, porque o dia do Senhor está perto. Aqueles que quiserem somente as bênçãos vão chorar amargamente, porque estão deixando Deus de lado. E nós não podemos. E o que você vai escolher hoje? Qual é a tua escolha? As bênçãos ou a presença? A presença, ela muda a história. A presença, ela capacita. A presença, ela faz milagres acontecer. A presença, ela vem com um peso de glória que te joga para o chão, de uma forma que você fica incapacitado realmente de agir conforme a sua força. Foi assim que Isaías olhou e falou: Senhor, ai de mim, eu estou te vendo, os meus lábios são impuros. Ele falou: eu sou pecador, ele reconheceu. É o que nós precisamos entender hoje, chegar diante de Deus e falar: Deus, eu sou pecador, Deus, eu sou falho, Deus, olha só as minhas limitações, Deus. Ele fala: olha, um serafim vai pegar com uma tenaz, uma brasa viva debaixo do meu altar e vai tocar nos teus lábios e vai te purificar, para que a partir de agora você comece a proclamar o ano aceitável do Senhor sobre a sua vida e sobre a vida daqueles que estão à sua volta. É o que nós precisamos buscar. Não dá mais para ficar da maneira na qual nós estamos vivendo hoje, porque senão nós estaremos vivendo uma geração falida, a geração de Eli, Ofni e Finéias. Uma geração que escondeu a presença, que escondeu a glória. Lá em Juízes capítulo 2 versículo 10 diz: levantou-se uma geração que não conhecia Deus e nem os seus feitos. Nós estamos em meio a uma geração que não conhece a Deus verdadeiramente, não conhece os teus feitos, não conhece o poder da glória. Sabe por quê? Porque nós estamos travando a nossa vida em conhecimentos errados, não nos aprofundamos mais em uma vida de oração, não buscamos mais um relacionamento com Deus. Sabe por quê? Porque no momento do primeiro amor, às vezes nós não tínhamos nem palavras para falar a Deus. Chegamos diante de Deus e falamos: Deus, eu quero a tua presença, porque a tua presença me basta, eu quero o teu amor. E ali você caía prostrado, somente chorava, sentia a presença dele. Só que hoje não, nós chegamos diante de Deus, falamos: Deus, eu estou passando por dificuldade financeira, Deus, o meu casamento está uma ruína, Deus, é só briga, Deus, não tem nada em casa, Deus, eu preciso de uma porta de emprego, Deus, faz isso para mim, Deus, faz aquilo para mim. E daí você termina a sua oração e fala: obrigado, Deus, e sai correndo. Você não espera nem Deus falar com você. Aí depois você sofre, porque você é uma geração que não tem princípios de uma verdadeira adoração, como a geração de Eli, que comia da gordura das ovelhas, ao ponto de morrer com o seu pescoço quebrado ao cair de uma cadeira, quando ouviu que a arca de Deus fora roubada. A presença foi tirada e ele morreu. E assim é hoje também.
quando a presença é tirada, nós morremos, não vivemos os milagres. Só que Deus, Ele é misericordioso, e a palavra dele diz que as tuas misericórdias são infinitas e se renovam a cada manhã. Já era para você estar adorando ao Senhor, sabe por quê? Porque se você está vivo aqui é porque as misericórdias do Senhor se renovaram sobre a sua vida. Ou você acha que Deus não está irado com tudo que está acontecendo? Nós estamos vivendo um ano de 2022, no calendário lunar é o ano de 5.982, no calendário judaico. E se nós olharmos, este ano vai ser um ano meio turbulento, mas no dia 25 de Elul, ou seja, no dia 25 de setembro deste ano, nós vamos virar um ciclo para poder viver um ano do Shemitah, um ano novo, um ano estabelecido por Deus em nossas vidas. E no dia 25, ou seja, no mês de setembro, eu vou ministrar uma palavra sobre o Shemitah, sobre a sua vida, porque o ano do Shemitah é o ano onde o perdão é liberado, é um ano de julgamento ou um ano de provisão de Deus estabelecida sobre aqueles que firmam a sua promessa em Cristo Jesus, aqueles que se aproximam de Deus. Então nós precisamos entender que este ano é um ano onde há uma interrogação na minha vida e na sua vida, e que tudo que nós formos viver daqui para frente, que Deus venha nos abençoar, vai depender da minha história, do meu relacionamento com Deus, porque se eu não me relacionar com Deus, eu vou viver um julgamento na minha vida. Mas quando chegar o dia de Elul, Deus, Ele vai olhar para mim e vai olhar para você, e Ele vai trazer juízo ou vai trazer bênçãos. Ele vai trazer a presença dEle para aqueles que buscarem ao Senhor. E por isso eu estou aqui anunciando a você esta noite, que se você buscar ao Senhor com toda a tua força, com todo o teu entendimento, falar: Senhor, o que eu quero é a tua presença, você pode ter a certeza que Deus, Ele vai sacudir você, e Ele vai fazer a glória dEle se manifestar em sua vida. Porque se você fizer como o rei Uzias, que foi ao templo lá no capítulo 16 de 2ª Crônica, e ali ofereceu incenso ao Senhor, Deus enviou 80 sacerdotes para poder guerrear a espada e matar o rei naquele momento, porque não era da ordem do rei fazer aquilo, porque o rei não podia oferecer incenso. Sabe por quê? Porque lá em Apocalipse diz que o incenso são as orações dos justos chegando diante do Senhor. Então a minha oração, a sua oração, ela não pode ser entregue por outra pessoa a não ser aquele que foi determinado como da linhagem dos levitas, para poder fazer essa adoração, para poder entrar na presença do Senhor e oferecer o sacrifício perfeito, suave e agradável a Deus. Só que quando Jesus, Ele morre, Ele abre um presságio. O salmista diz lá no Salmo 24: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó umbrais, porque entrará o Rei da Glória. Mas quem é o Rei da Glória? Ele é poderoso na batalha, Ele é general de guerra, Ele é o Senhor dos exércitos, Ele é o nosso Senhor Jesus. Ou seja, Ele abriu um presságio, Ele deixou um caminho livre para você e eu adorá-lo no momento que nós quisermos. E você tem feito isso? Você tem orado? Você tem buscado? Você tem clamado ao Senhor? Você tem tido uma vida de um relacionamento saudável com Deus, ou apenas uma vida de petição? Uma vida onde você quer que os teus problemas sejam solucionados, mas você não quer realmente um tete-a-tete com Deus. Você não quer: Deus, se a tua presença não for comigo, Pai, eu não vou, mas se a tua presença for comigo, glorifica, Espírito Santo, o nome de Jesus. Será que a nossa oração tem sido dessa forma? Se não, esta noite Deus está te dando uma oportunidade. Sabe por quê? Porque Ele diz que em meio à ira dEle, essa doença, essas enfermidades que estão chegando, essas coisas que estão acontecendo, é porque Deus, Ele está irado. A Bíblia diz, lá ao historiador aos Hebreus, que terrível coisa, horrenda coisa é cair nas mãos de um Deus irado. E Deus está irado com as pessoas, porque a única coisa que as pessoas sabem fazer é vir na igreja para pedir, mas não vêm na igreja para adorá-lo em espírito e em verdade. As pessoas vêm na igreja para solucionar problemas.
para conquistar coisas terrenas, aonde o ladrão mina e roubam, as traças corroem e o ferrugem consome. E não estamos ajuntando tesouros no céu. Deus, Ele é galardoador, Ele quer te presentear, mas para que isso aconteça é necessário você se aproximar dEle. Não adianta você ver Deus de longe, não adianta você apenas adorar ao Senhor nos cultos, está errado. Você tem que adorar ao Senhor em todo tempo, a todo momento, porque se você não fizer isso, você vai perder essa batalha. Mas se essa noite você entender que até esse período, até esse presente momento, você estava errado, Jesus, Ele te chama para perto, e somente aqueles que aceitarem vão levantar as suas mãos e dizer como Isaías disse: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Quem quer ser enviado por Deus, coloque-se de pé comigo. Chegou um momento de nossa vida, que não dá mais para permanecer da maneira que nós nos encontramos. Chegou um momento que nós precisamos realmente entender o verdadeiro plano e propósito de Deus. E só vamos entender se nós realmente nos prostrarmos diante da sua presença. Porque Deus, Ele está de pé no teu trono, e Ele está te chamando para uma nova história. Ele está te chamando, porque até então o rei desse século, deste mundo, estava te impedindo, mas ele morreu no momento que Jesus, Ele ressuscitou dentre os mortos, e te deu essa liberdade e escolha, de poder se aproximar e chegar perto. Eu não sei como você está, eu não sei como você entrou aqui, mas Deus quer mudar a tua vida esta noite. Deus, Ele quer fazer com que você venha viver um renovo. Deus quer fazer com que você venha viver um rebento novo na sua vida. Deus, Ele quer quebrar os grilhões, as algemas. Ele quer fazer com que você venha ter uma vida de relacionamento saudável com Ele. Ele quer fazer com que você venha estar próximo do altar. Ele quer poder tirar as escamas dos teus olhos. Ele quer levar a tua mente cativa ao seu senhorio. Ele quer fazer com que você realmente venha entender qual é o verdadeiro plano dEle, reservado e preparado para ser vivido por aqueles que creem no Senhor. E Deus, Ele quer mudar a história da igreja. E eu não aceito que a minha geração ela venha falir. Eu não aceito que esta geração, eu não aceito que você que está aqui esta noite venha ficar como um capacho do diabo, onde ele tem pisoteado a sua vida. Muito pelo contrário, esta noite Deus está te chamando para perto do altar, porque Ele está de pé, e aquele que entender o verdadeiro propósito será renovado, será cheio, não será mais a mesma pessoa, porque há algo novo de Deus separado para aqueles que creem no Senhor. Há algo novo da parte do Senhor estabelecido para a sua igreja, e Deus, Ele quer fazer com que você venha ser transformado. Mas para que essa transformação venha acontecer, você tem que dar o primeiro passo, como Isaías deu: eis-me aqui, Ele envia-me a mim. Senhor, fala comigo. Senhor, faça a tua orla passar sobre a minha casa, sobre o meu templo, para que o Senhor venha governar a minha vida, para que o Senhor venha abalar as minhas estruturas físicas, para que o espiritual venha me encher com algo novo, para que eu consiga enxergar a tua glória, para que eu possa ter novidades de vida. E você que está aqui esta noite, Deus está te dando uma oportunidade única de viver o sobrenatural. Eu creio que você não sairá daqui da maneira que entrou, mas sairá daqui transformado, cheio da glória, cheio do poder, cheio da unção, cheio do renovo, cheio de ousadia, cheio de história para contar e glorificar ao Pai em espírito e em verdade. E enquanto o ministério de louvor estiver louvando, eu quero convidar somente aqueles que querem ter um encontro com Cristo, somente aqueles que querem se renovar, que querem ser cheios da glória, a sair do seu lugar e vir aqui à frente para poder dar a Deus realmente a sua vida no altar. Eu te convido a fazer este passo de escolha e falar: Senhor, eu
eu estou aqui, eu quero viver, e eu estarei orando por você em nome de Jesus.